Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Vamos examinar a Bíblia comigo. Tenho aqui umas escrituras. Com a ajuda de Deus, vamos examinar a Bíblia. O homem não pode receber nada se do céu não for concedido. Está aqui a minha Bíblia Sagrada. Eu quero trazer algo para vocês, com a ajuda de Deus, sobre o batismo na água. Na Bíblia fala de, entre aspas, 3 batismos. Um é o de João Batista. O segundo é a ordem. O terceiro é Atos 2:38. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver qual desses que permaneceu. Primeiro, João Batista, ele veio com uma finalidade: para preparar o caminho para receberem o Filho de Deus. Escrito em Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista era um profeta, nunca operou nenhum milagre. O seu lugar era o deserto. Por isso que a Bíblia diz: voz do que clama no deserto, relacionado a João Batista. Vamos examinar a Bíblia. O título é O Batismo Verdadeiro. Vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aparcas, ou em outras versões, sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está o Espírito Santo trazendo a lembrança do que João falou. João disse: em verdade eu vos batizo com água. O batismo de João acabou? Não. Porque se você olhar no Antigo Testamento, você não vê nenhum homem batizando algum homem ou alguma pessoa nas águas. O batismo nas águas, em relação a humano, pessoas, veio através de João. João veio batizando nas águas.
João invocava algum nome quando ele batizava alguém? Não. João não invocava nenhum nome. Ele dizia: eu te batizo para arrependimento dos teus pecados. Era desse modo que João batizava. As pessoas vinham, creiavam, se arrependia dos pecados, então João ia e batizava as pessoas na água. Isso é um ato de confissão que a pessoa está crendo. Agora observe. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos 1, versículo número 5. Atos 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque na verdade João batizou com água. O Espírito Santo trazendo agora, através do escritor do livro de Atos, que não só foi um, trazendo Atos dos Apóstolos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Glória a Deus. Não muito depois desses dias. Quando se concretiza esse batismo que João fala? No Pentecoste. Observe. João, capítulo 1, versículo 32 ao 51. João, capítulo 1, versículo 32 ao 51, diz assim. E João, João, não conhecia, mas aquele que ele fosse, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Invocava algum nome? Não. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Guarde isso. Eu vi. Só quem viu foi João Batista. O Espírito, ele teve uma visão. João era um profeta. E naquela visão ele viu o Espírito de Deus pousar sobre Jesus. Agora, o que é o Espírito? É fogo. Ele viu uma forma de luz, de fogo, pousar sobre Jesus. Por isso que diz que ele é ungido de Deus. O Cristo. Cristo quer dizer ungido. Deus veio habitar nele. Está escrito que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus estava habitando em Jesus. Então, João recebeu um sinal. Que aquele a quem ele visse, o Espírito descer, esse seria ele.
João teve uma visão naquele momento e viu isso. Somente ele viu. E ele ouviu aquela voz: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Só quem ouviu foi João. Os outros ouviram, mas não entenderam, porque escutaram um trovão. Guarde isso. O que você vê hoje escrito, que Deus falou: Eis aqui, este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Na verdade, para aqueles outros que estavam ali ouvindo, escutaram o trovão. Como um profeta ele capta essas coisas, então o profeta escutou: Este é meu filho amado. O profeta teve uma visão do Espírito. Ele mesmo testificou: Eu vi. Ele teve uma visão, porque nenhum outro contemplou o Espírito descer sobre Jesus. Vamos lá. Guarde isso. O batismo na água, de batizar pessoas, veio através de João. E isso permaneceu. Mas em relação a invocar o nome, isso veio somente através de Jesus. Quando uma pessoa diz: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade essa pessoa, ela está errada, porque o que ela está fazendo é copiando o que Jesus falou. Ele não mandou copiar, copiar as palavras dele e repetir as palavras dele. Ele mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então você tem que observar isso, que ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isaías revela quem é o Pai. Diz que em Isaías, relacionado a Jesus, diz que ele é o Pai eterno, Pai da eternidade. O nome do Filho, o anjo diz: coloca o nome de Jesus. E o nome do Espírito Santo, ele disse: o Pai enviará em meu nome. Guarde isso. João falando no versículo 34: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Guarde isso. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos, e vendo-o passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Observe o porquê ele disse isso. João ainda estava sob a unção do Espírito. E os dois discípulos que estavam com João, que vai se tornar os primeiros apóstolos, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, se virou e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Mestre, que quer traduzido Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde ver e veja. Venham e vejam.
foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Ora, como era o nome do primeiro? André. Foi o primeiro discípulo. Irmão de Simão Pedro. Um dos dois que ouviram aquilo de João foi André. E o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão. Foi quando Simão foi. E disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Quer dizer, ungido. E levou-os Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, quando olhou para Pedro, disse: tu és Simão. Isso aqui é o dom messiânico. Filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou Filipe, outro discípulo, e disse-lhe: segue-me. Já tem 4 discípulos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces? Tu? Jesus respondendo disse-lhe: antes que Filipe chamasse, eu te vi, estado tu debaixo da figueira. Isso é o dom messiânico. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus respondeu: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e o Filho do Homem, o Filho de Deus, céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer profeta. Deus sempre falou com os seus profetas como Filho do Homem. Marcos 1, do 4 até o 11. Vamos voltar. Marcos 1, do 4 até o 11. Diz assim: e apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Isso era como ele fazia. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das suas alparcas. Em outras versões, sandália.
Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naquele dia, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu aberto. E quem viu? Somente João. O Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouvi-se uma voz dos céus e dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. As pessoas ouviram trovão. Trovão. Não diz que a voz de Deus é como trovão? Mas João ouviu. Que ouviu de um profeta, ele entende a voz de Deus. Outra coisa que você não percebeu é que Jesus foi batizado por João. Só diz, mas você diz que o batismo não roga. Mas o próprio Jesus foi batizado por João. Tem que entender isso. Primeiro, voltando lá no passado, quem é Jesus no presente? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, voltando no passado, o que era feito? Antes de se oferecer um cordeiro no lugar do pecado de alguém que cometia, primeiro lavavam o cordeiro. Deixava o cordeiro bem limpinho, lavava o cordeiro. E então depois o cordeiro era ofertado em sacrifício. O seu sangue era derramado. Estou falando de animal. E ali o sangue daquele animal ficava sobre o pecador. Observe, voltando para o Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus não tinha nenhum pecado, porque o batismo de João era para aqueles que pecavam e se arrependiam e eram batizados. Jesus não tinha de que se arrepender, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Então, por que Jesus foi batizado por João? Porque ele precisava cumprir a palavra. Ele foi lavado como um cordeiro, para lá na frente ser sacrificado e morrer por nós. Lá atrás, lá no passado, aquele cordeiro que era oferecido em sacrifício, ali representava Cristo. Ali é uma sombra do Novo Testamento. Cristo veio a João, observe isso, para ser lavado, para lá no futuro ser morto em nosso lugar, seu sangue ser derramado. Como o cordeiro antigamente era derramado o seu sangue. Observe, quando João vê ele e que ele se dirige a João para ser batizado, o que é que o apóstolo João fala? O que é que João fala? João Batista. Tu vem a mim, eu que preciso ser batizado por ti. João sabia que ele não tinha nenhum pecado. Era santo. Aí João se dispôs para Jesus o batizar. Jesus disse: Não, deixe por agora. Temos que cumprir a justiça de Deus. Então João vai e batiza. E aí, confirmando, João tem uma visão e ele vê o Espírito em uma visão descer sobre Jesus.
e só ele ouve. A voz disse: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Hoje você decifra isso porque está na Bíblia. Mas lá naquele tempo foi um trovão. Se você examinar as escrituras, você vai ver que aquele povo ouviu um trovão soar. E o que eu tem nas escrituras. Só que hoje agora você vê escrito: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas naquele dia, só quem ouviu essa palavra e só quem viu foi João. Porque o povo ali que estava ao redor entendeu como um trovão dos céus. Você sabe a zoada de um trovão. Isaías 40, 3, 5. Vai falar de João Batista. Profecia. Isaías 40. 39, 40. Do 3 ao 5 diz assim: Voz, veja que é uma profecia direcionada a João Batista. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas. O povo se consertar para receber o Senhor Jesus. O ermo vereda, a nosso Deus. Por que a nosso Deus? Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Quem era Jesus? Deus conosco. Olha o que a Escritura diz: endireitai no esmo a vereda, a nosso Deus. Preparar o caminho para quem? Para nosso Deus, Jesus Cristo. Todos os vales será exaltado e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará. Está falando de pecado. E o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará. Olha aí. E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. João veio para preparar o caminho de quem? Deus conosco, quem? Jesus Cristo. Vamos lá. Confissão de Pedro. Mateus 16, 19. Vamos ver o que diz em Mateus 16, 19. Aqui. Que é aquela pergunta quando Jesus diz: quem dizes ser o filho do homem? E uns diz que tu és o Elias, outro diz que tu és João Batista, outro diz que tu és um dos profetas, que é um dos profetas. Jesus pergunta para todos eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e você vai ouvir agora. Mateus 16, do 19 ao 25. Pois também eu te digo, olha aí, algo aí. Jesus podendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Está falando do Espírito. Que o Pai é Espírito. O Espírito que está no céu te revelou. Quem é o Pai de Jesus?
aquele que o gerou. Ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, pronto. Ele disse o quê? Ninguém pode vir a mim sem que o Pai o traga. Está falando do Espírito Santo. Vamos lá. Que está no céu. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Pronto. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Então o Senhor fala que ia dar a chave a Pedro, que outra escritura não foi só a Pedro. A chave é por meio do Espírito Santo. Observe. Ele disse: o que ligares aqui na terra será ligado lá no céu. O que desligares aqui na terra será desligado no céu. Guarde isso. Por que ele disse isso? Porque o Espírito revelou a Pedro quem era Jesus. Veja que trata-se de uma revelação. Ele diz assim: tu és o Cristo, quer dizer, ungido, filho do Deus vivo. E veja o que Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. Guarde isso. Então ele fala sobre esta pedra. Que pedra é? Sobre a revelação. Porque aí está falando de uma revelação. Sobre isso que aconteceu. Sobre a revelação. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Guarde isso. Então, o Senhor disse que o que Pedro ligasse aqui seria ligado lá. E o que ele desligasse aqui seria desligado lá. Mateus 18:18. Diz assim: em verdade eu vos digo que tudo o que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares aqui da terra será desligado no céu. Que está falando de perdão. É a escritura, o maior no reino dos céus. Está falando de perdão. Então é direcionado à igreja. Não foi só a Pedro. Olhe só isso. Que o que é a igreja, os filhos nascidos de novo do Espírito Santo, ligasse algo aqui, seria ligado lá. A Bíblia fala: se dois concordarem, assim será feito também lá. Um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Quando um grupo está reunido invocando o nome do Senhor, ele está no meio. Guarde isso. Esse Pedro, ele recebeu a chave do reino, assim como a igreja também
recebeu também a chave do reino. Marcos 16. Marcos 16, do 14 ao 20. Diz assim: finalmente apareceu aos 11. Estando eles sentados juntamente, o lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o viram, nos, nos que o tinham visto e ressuscitado. Disse-lhe: tô trocando. João 21, do 11 ao 22. Tudo tem um tempo. João 21. Do 11 ao 22 diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tão que não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era Jesus. Chegando, pois, Jesus tomou o pão e deu semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Terceira vez. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros, em outras palavras, as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. A quem foi dado, quem apacenta as ovelhas, primeiramente, é pastor. Então, Pedro aí está sendo levantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como pastor para apacentar as ovelhas. Observe isso. Pedro, um pastor. Pedro recebeu a chave do reino dos céus. E o Senhor mandou ele apacentar as suas ovelhas. Observe isso, guarde isso. Vamos para a ordem que Jesus deu em Mateus 28, do 16
Vamos lá. Mateus 28, do 16 até o 20. Diz assim: E os 11, pois Judas não estava com eles mais, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidavam. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ou ensinai todas as nações. Guarde isso, ele não mandou aqui copiar. Tem que se examinar as escrituras. Está escrito na palavra de Deus que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. Que Espírito? O Espírito Santo. A Bíblia diz no livro, eu acho que é Atos do 2 e 2, ou é Atos 1 e 2, diz assim: Jesus deu o mandamento por meio do Espírito Santo. Quem estava falando através de Jesus? Era o Espírito Santo. Jesus deu o mandamento por meio do Espírito Santo. Se essa ordem foi um mandamento e foi através do Espírito Santo, então quem poderia revelar essa ordem, senão o próprio Espírito Santo? E ele desceu no Pentecoste, encheu cada um deles. Observe isso. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Ele falou que batizando-as, ele não mandou copiar isso que ele falou, não, copiar as suas palavras, não. Ele mandou batizar em nome do Pai. Você tem que descobrir o nome do Pai. Jesus disse: Eu vim no nome do Pai. Se outro vier em seu próprio nome, esse vocês o receberiam. Mas como eu vim em nome do Pai, vocês não me receberam. Jesus disse em outras escrituras, disse: Quem vê a mim está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você olhar para as escrituras, você vai ver que um único nome que foi manifestado entre nós é o Senhor Jesus Cristo. Observe, ele pediu em batizar em nome do Pai. Somente o Espírito Santo pode explicar isso. A pessoa lê a letra, lembre-se que a letra mata. Copiaram o que Jesus falou, não obedeceram. Era para obedecer e não copiar. Copiaram e fizeram isso, esta ordem, um batismo. Mas não é um batismo, é uma ordem. Que na verdade o batismo dessa ordem se encontra em Atos 2,38. Observe. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome. E se você olhar, não está nos nomes se é 3 pessoas distintas. Não. Está em nome singular do Pai. Você sabe qual é o nome do Pai?
Até uma criança conhece o nome de seu pai. Mas ele mandou batizar em nome do Pai. Do Filho, o nome do Filho você sabe, o anjo falou e disse, coloca o nome Jesus. E em nome do Espírito Santo. Você sabe qual é o nome do Espírito Santo? Jesus disse, o Pai enviará em meu nome. No nome de quem? Jesus. Qual é o nome do Pai? Jesus disse, eu vim em nome do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, quer dizer o Senhor Jesus Cristo. Observe isso. Batizando-as em nome do Pai. Você sabe como é o nome do Pai? Só o Espírito Santo pode mostrar isso. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele revelaria isso. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe isso. Foi um mandado do Senhor. Será que eles guardou isso? Sim. Mas de que forma? Aí é que está. Examine as Escrituras. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou convosco? Quem foi que veio e habitou com ele? Lá em João diz que eu não vou vos deixar órfão. Jesus falando, eu voltarei para vós. Estarei convosco e também em vós. Em quer dizer dentro de vocês. Então, quem veio na verdade? Desde que o Espírito Santo te mostre isso. Vamos para Marcos. Veja que em Mateus 28, 19 diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em Marcos nos dá uma linha. Marcos 16, 14 até o 20. Deixa eu ver aqui. Marcos 16, 14 até o 20. Vamos ver. Tá aqui. Diz assim. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente. Eu estava lendo isso. E lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo, olha só, preste bem atenção nisso, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, agora batizado de que forma? Mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor deu o mandamento por meio do Espírito Santo. Então, quem poderia explicar o mandamento que o Senhor deu? Essa ordem que Jesus deu aos apóstolos, senão
o próprio Espírito Santo. Vamos lá. Ora, depois de lhes ter falado essas coisas, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus. Outra coisa, qual é a direita de Deus? Deus é Espírito. E ele enche todo o céu e toda a terra, todo o espaço do universo ele enche. Então, qual é a direita de Deus? Guarde isso. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando-os com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Essa escritura não está no lugar certo. Por que você diz isso? O Senhor não desceu para cooperar com eles ainda. E tem mais uma coisa, depois que o Senhor deu a ordem, o Senhor foi recebido, subiu aos céus. Eles não saíram pregando, porque estavam com medo. E estar naquele tempo naquela redondeza era morte. Mas Jesus disse o quê? Depois de ter dado a ordem, eles não entenderam a ordem. Como assim batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles sabiam que Pai, Filho e Espírito Santo não era nome. Então quer dizer que havia um nome que ia ser revelado, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda para compreender essas coisas. Mas observe, depois de Jesus ter dado a ordem, por meio do Espírito que estava nele, ele ordenou, você vai ver isso, que os apóstolos fossem e ficassem em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Guarde isso. E essa palavra do versículo 20, eles partiram e pregaram por... Essa parte já se cumpriu quando o primeiro mártir, que foi Estevão, que morreu apedrejado. Quando Estevão morreu, então eles se espalharam e saíram pregando. Foi quando se cumpriu essa palavra. E diz que Jesus cooperava com ele. Por quê? Ele, Jesus, estava neles já e cooperando com eles com os sinais. Quem veio no Pentecoste? Louvado seja Deus. Lucas 24, do 40 até o 49. Lucas 24. Já é o final. Lucas 24, do 40 até o 49. Está aqui. Diz assim. 6, 20, 39, 40. Diz assim. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, confirmando que era ele. E não crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tende aqui alguma coisa de comer? Para confirmar que ele realmente era ele, que não era um espírito. Então, ele, apresentando-se-lhe parte de peixe assado e o favo de mel, Jesus começou a comer. E que ele tomou e comeu diante deles e disse, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse
tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como você vai entender as Escrituras se o Espírito vir e não abrir o entendimento? Veja que o Espírito abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras, entender do que estava escrito em relação a Jesus. Eles creram. Andava com Jesus, vivia com Jesus, passou o tempo todo com Jesus, mas o entendimento deles não era aberto. Então, Jesus precisa abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Nem tudo que é o que parece ser. Observe, e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Agora, vem algo interessante. No versículo 47 do capítulo 24. E em seu nome, singular, em seu nome. Nome de quem? Do Pai, Filho e Espírito Santo? Uma trindade criada pelo um sistema babilônico? Não. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, começando por aonde o lugar? Por Jerusalém. Não saíram pregando depois que receberam a ordem. Foram para Jerusalém, para lá receber o Espírito Santo. Então, entender o significado daquela ordem. Ele não mandou copiar. Ele mandou batizar em nome. Ele não mandou copiar suas palavras e fazer dela um batismo. Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora está aqui, ó. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, perdão, batismo nas águas. E essa palavra, se você guardar, você vai ver que é a mesma palavra que Pedro fala. Em seu nome, aqui tá o nome dele? Não. Observe. Por isso que é bom você ler os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Não ficar só em Mateus. Observe. E destas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Olha aí, qual foi a ordem que ele deu? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Eles não saíram pregando. Eles foram para a cidade de Jerusalém. E ficaram lá presos de portas fechadas, no cenáculo. Ficar por Jerusalém é morte, mas foi o que o Senhor mandou. Até que do alto sejais revestido de poder do Espírito Santo. Veja que aquela escritura lá em Marcos tem um lugar para encaixá-la. Mas lá não era o lugar dela ser encaixada. Por isso que precisa o Espírito Santo ligar as coisas. O Espírito Santo mostrar as coisas, revelar as coisas. Observe. E em seu nome se prega o arrependimento, se você arrepende, e remissão.
a pessoa é batizado nas águas. Perdão de pecado. Agora, a remissão vem através de quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Você é batizado nas águas e invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a remissão vem através do nome do Senhor Jesus Cristo. Você se arrepende, crê, recebe de bom grado, é batizado nas águas e invoca ali o nome do Senhor Jesus Cristo. Que na verdade é Pai, Filho e Espírito Santo. Observe. Vamos para Atos. Atos capítulo